No ar, mais um campeão de audiência. E é com muito prazer em estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um Cidade e Comunidade, desde já agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho e agradecendo a você que está sempre ligadinho conosco aqui no canal 19, tvvillaimperial.com.br, pela net e pela nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado a você que faz parte desta grande família que cada vez aumenta mais aqui do nosso programa, da nossa Petrópolis, do nosso Cidade e Comunidade. Que caramba, como o tempo passa depressa, hein? Já são 9 anos juntinho com você, levando muita informação, utilidade pública, prestação de serviços. É muito bom estar na sua companhia. E claro que o Cidade e Comunidade faz um jornalismo diferente, inteligente, de movimentação de ideias, de interatividade. Quero sempre muito a sua participação. Mas hoje... antes disso vou te dar o horário, né? Você que está chegando agora, é de segunda a sexta-feira, meio-dia ao vivo, tá? Ou o programa inédito, como é o caso de hoje, com as representações de segunda a quinta, 11h30 da noite, e o programa de sexta-feira é reprisado no sábado, às 6 horas da tarde. Isso você já está sabendo, né? Já estamos 3 anos aqui na TV Vila Imperial, 9 anos com o Cidade e Comunidade no ar, 10 de TV, 30 de comunicação, sempre à disposição do povo petropolitano para a gente poder conhecer melhor a nossa cidade, conhecer melhor os serviços que são prestados aqui em Petrópolis, conhecer melhor as demandas da população petropolitana. Claro, lógico, evidente, quando eu começo o programa hoje para lá de especial, falando com você sobre as demandas, né, sobre as necessidades da população petropolitana, a primeira coisa que vem à sua cabeça, fala aí para mim. Qual é o principal problema que você tem que achar soluções aqui na cidade? Roberto, é a saúde. Eu falo sempre que é a questão do emprego, da empregabilidade, né? E a gente sem emprego não tem dinheiro para nada. Não dá para pagar uma consulta, não dá para fazer nada. Não dá nem para fazer uma compra, né, meu irmão? Então a gente sabe que a gente tem um problema de questão do emprego aqui na cidade muito grande. Mas um problema que aflige todos os petropolitanos também é a saúde, não é? Agora, se a gente for comparar hoje Petrópolis com outras cidades, não vamos comparar muito longe, não. Aqui, Teresópolis, aqui do lado, que decretou falência econômica, que tem acho que um hospital, né, e não paga os convênios, que o governo do estado também não faz porcaria nenhuma para ajudar, como também não faz aqui no nosso município, devendo mais de 20 milhões só de unidade de pronto atendimento, fora atenção básica e média e alta complexidade e outras coisas mais, né? Mas esse assunto é um assunto que a gente já fala aqui cotidianamente, que a gente está de saco cheio, inclusive, de falar, mas o nosso papo aqui é outro. Hoje a gente quer mostrar para você, te orientar, te prevenir, colocar para você exatamente o que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Roberto, o que é o SAMU? Eu liguei 192, mas eu precisava fazer um exame, tinha que me levar no hospital, porque aqui em casa, perto de casa, não passa ônibus. Roberto, uma pessoa passou mal dentro de casa, eu liguei para o SAMU, fui muito bem atendido. Na verdade, a gente tem aqui em Petrópolis hoje um serviço que funciona de primeiro mundo. Tenho por hábito falar aqui no programa sempre, né? Tenho por hábito sempre tentar fazer com que nós todos entendamos da melhor maneira possível o que é o SAMU. Para muita gente é um serviço de táxi. Impressionante, né? Impressionante a pessoa ainda pensar hoje em dia que o SAMU é um serviço de táxi. Para outras pessoas é um serviço como a gente tinha antigamente, eu esqueci o nome agora ali, atrás onde é hoje o Multimix, que era Alvilar antigamente, era o Sandu. Né? Lembra do Sandu? Pois é, não é não, gente, calma, relaxa. É um serviço, no meu entender, de primeiro mundo, que você que ainda não conhece, só para você ter uma ideia, a vida do seu parente, a sua, daquele que está mais próximo, do seu vizinho, pode ser salva pelo telefone. Por isso que às vezes a pessoa é atendida pelo SAMU, né, fala assim, pô, mas o médico não veio aqui, mas ele nem precisa ir. Ele já vai fazendo o atendimento pelo telefone. E para isso também a gente tem que se capacitar ou não. Essa é uma dúvida que nós vamos tirar hoje, entre outras dúvidas. A gente vai saber para que serve, como funciona, qual é o posicionamento, como são as ambulâncias do SAMU, se realmente o povo já entendeu que existe o SAMU ou não. Aí eu pergunto para você, dentro desse contexto todo que nós estamos conversando, você conhece o SAMU? Já precisou do serviço? Tem gente que acha que a ambulância vem do Rio de Janeiro. Roberto, eu chamei o SAMU vem do Rio de Janeiro. Tem tanta coisa para a gente falar, então o programa hoje é especial para nós conhecermos em detalhes o que significa o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tá falado? Então vamos ficar juntos durante 1 hora falando sobre esse assunto.
As condições na Pequenos Travessos estão tão especiais que sobra até para pipoca e o cineminha. Pequenos Travessos, Rua do Imperador, 876. Todas essas delícias podem ser entregues na sua casa. O melhor churrasco da região. Primas Grill, de quarta a sábado. Ligue 2247-5819 ou pelo WhatsApp 99953-3437 ou visite o nosso Facebook. Cidade e Comunidade. Apoio Cultural. Primas Grill Churrasco Delivery. Gente, esse assunto é muito interessante e é claro, lógico e evidente, muito importante para que você saiba, conheça e multiplique essa informação sobre o sistema de atendimento móvel de urgência, o serviço móvel de urgência. Então, para falar sobre esse assunto e tirar as suas dúvidas, fazer um bate-papo com você que está em casa a respeito disso, a gente está aqui com o doutor Cássio Martins, que vai falar para a gente. Primeiro, doutor, obrigado aqui pela presença. Vamos tirar as dúvidas do pessoal que está em casa de uma maneira bem correta, bem centrada, para quem está em casa hoje possa entender direitinho o que é o SAMU. O que é o SAMU, doutor? Pois é, bom dia. O SAMU é um serviço que já existe há mais ou menos 36 anos, né? Foi criado em Ribeirão Preto. E o nosso SAMU de Petrópolis, ele é um SAMU bem novo, vamos dizer assim, tem um pouco mais de 2 anos. É um SAMU regional, nós atendemos aqui a 8 municípios, e Petrópolis é o município sede, né? De onde emana todos os comandos e onde emana os socorros para o interior também. Normalmente se liga para cá, para os médicos reguladores passarem. Então, na verdade, daqui a pouco a gente vai falar como esse procedimento é feito, mas os procedimentos que são feitos não são só para Petrópolis? Não são só para Petrópolis. Aqui cedia esse SAMU da região serrana, que é composto por 8 municípios. Sim, municípios vizinhos. Agora, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, andando nas ruas, de saber, o pessoal não entende o que é o SAMU ainda, né? É um serviço que já está funcionando, em pleno atendimento aqui em Petrópolis, e as pessoas às vezes não sabem que o SAMU existe, doutor. O senhor tem essa consciência de que as pessoas não sabem? Outro dia eu fui perguntar a uma pessoa na rua, ela falou que eram ambulâncias que vinham do Rio de Janeiro, e é bom a gente tirar esses estigmas, né? Vamos tirar os estigmas. Na verdade, o socorro foi feito muito tempo pelo bombeiro, né, fazia o socorro de trauma e os sinistros em residência, e o pessoal que ficava, as ambulâncias nos hospitais, né, no Alto da Serra, a gente tinha um 92 meio municipal, mas o SAMU, ele realmente é recente, mas ele está aí na cidade para poder ajudar todos os tipos de agravos clínicos e agravos de trauma, e os agravos obstétricos e os pacientes de saúde mental. São os 4 grandes grupos, vamos dizer assim, que o SAMU é responsável. E dentro desses 4 grandes grupos a gente tem um universo enorme de que a população agora está, vamos dizer assim, sujeita a poder ser atendida em todos esses aspectos, né? Nós vamos discutir durante hoje o que a gente pode o que a gente pode esmiuçar em termos de que o SAMU faz, né? Qual a função do SAMU aí para a sociedade. Então, o pessoal que deve estar em casa agora falando assim, doutor, mas se eu estiver passando mal, se eu tiver uma falta de ar em casa, doutor, explica isso pra gente, quais são os procedimentos que a pessoa pode pedir o serviço de atendimento, como diz o próprio nome, médico de urgência. Não é para levar a pessoa para fazer um exame. Não. Nós temos que ter muita consciência quando vai utilizar o serviço 192, que é do SAMU, né? Então, quando a gente liga o 192, é que nós temos alguma emergência ou urgência médica, né? Tem que ser um serviço de relevância, porque apesar de nós termos algumas viaturas à disposição, o recurso ainda é pequeno para atender a quantidade da população. Então, isso tem que ser usado com muita consciência, né? Então, pequenas emergências que podem ser resolvidas em postos de saúde, né? Podem ser resolvidos, a gente chama de unidade básica, né? De atenção. Sim. Não precisa chamar o SAMU. Então, o SAMU está aí para ajudar as urgências. Um exemplo, o cidadão está em casa, lá fazendo alguma coisa, dá uma topada no pé, abriu o dedo. Não é para chamar o SAMU. Não, é serviço do SAMU. Vai no posto de saúde, ele vai resolver. É muito fácil a gente pensar que essa pessoa pode ir por meios próprios, vai falar assim, isso aqui dá para colocar no carro e dá para levar, isso aí já não é para o SAMU. Agora, você imagina que aquela pessoa possa, no trajeto, se agravar, isso é o serviço do SAMU, né? Então, eu vou levar uma pessoa que está com a fratura e que no caminho a fratura pode se instabilizar, pode aumentar a dor, isso já não é para levar
meios próprios, tem que ter uma imobilização para o SAMU, para tirar dor, fazer medicamento. Então, nesse caso, a gente precisa da ambulância do SAMU. Agora, a gente já teve casos aqui no programa da pessoa ligar para a gente e falar assim: Roberto, eu liguei 192, o SAMU me atendeu, mas quem me atendeu, aí tece uma série de comentários e fala assim, mas não vieram nem aqui em casa. Então, na verdade, eu tenho por hábito falar isso aqui no programa, que o SAMU salva vidas pelo telefone. Né? Explica pra gente, doutor, esse passo a passo é importante. A pessoa está com o programa em casa e ligou 192. E daí? Quando você liga o 92, vai atender uma pessoa que a gente chama de TARM, que é a pessoa que faz o primeiro atendimento. Então, aquelas informações que você vai passar inicialmente são fundamentais. Né? Que você vai passar a localização, onde é o seu endereço, para a ambulância chegar com segurança, né? E alguns pontos de referência e tal. Depois, esse TARM passa a ligação para a médica. E a médica vai fazer uma triagem, vai fazer uma série de novas perguntas para saber a gravidade daquilo. Nós temos níveis de gravidade, né? Vermelho, amarelo, né? O verde. Dependendo do nível de gravidade, ela vai saber se manda uma ambulância avançada, que é municiada por médico, enfermeiro e condutor, sim, ou uma ambulância básica que tem só um técnico de enfermagem e um condutor. Então, esse fluxo é importantíssimo porque na hora de você chamar, você vai ficar, às vezes, meio irritado com algumas perguntas, mas aquilo ali é fundamental na hora de... É um procedimento padrão. Isso, é um procedimento padrão para saber que recurso enviar para aquela pessoa, né? E, às vezes, pode ser uma coisa mais tranquila, a médica vai mandar uma ambulância básica, pode ser uma coisa mais grave. Então, essa riqueza de detalhes é importante. Às vezes, sim, é chata, mas é necessária. Agora, em todos os casos, a ambulância vai? Não, isso é uma coisa importante, assim. A médica está ali exatamente para isso. Algumas coisas dá para se resolver por telefone. Então, vou dar um exemplo, uma criança engasgada, né? Às vezes as crianças até 1 ano de idade, ela pode engasgar. Então, deixa eu cortar o senhor um momentinho. Então tem uma criança engasgada. Só que essa criança engasgada está lá no Vale das Videiras, que é um lugar longe, um lugar distante. E aí, talvez não dê tempo da ambulância chegar. Então esse atendimento já é feito pelo telefone. Perfeito. A médica avalia de que ela não vai ter, o tempo-resposta é muito grande, sim, né? A gente vai ter um tempo muito grande e não vai dar para socorrer aquela criança por viatura. Sim. Então ela vai dando as orientações, ela orienta a pessoa, o solicitante, fala assim, ó, você vai pegar a criança com a mão, botar o dedinho na boca, inclinar um pouquinho a mão, dar 5 pancadinhas nas costas, com isso você vai conseguir, ela vai dar as orientações por telefone, fazendo passo a passo para solucionar, né? Dar condições, tranquilizar a pessoa, porque é um momento, sim, de muita angústia e, sim, tal. E com isso a pessoa mesmo consegue resolver aquela situação. Então, e na verdade, se for uma questão, me corrija se eu estiver errado, for uma questão que não dê para resolver naquele momento, mas que seja feito o primeiro socorro àquela pessoa, a ambulância também já está a caminho. A ambulância está a caminho. A médica já vai orientando, né? Vai dando as primeiras instruções, como fazer uma massagem cardíaca, como pegar um pulso. Sim. E ela vai orientando aquela pessoa para, quando a ambulância chegar lá, ela conseguir, de certa forma, amenizar aquele agravo, né? Entendi. Então, o que me leva a crer que também o preparo das pessoas que estão em casa e necessitam do serviço também é importante. É importante. As pessoas que são muito desinformadas, né, ignorantes no assunto da saúde, sim, a gente tem muito mais dificuldade, por exemplo, para fazer com que ela siga alguns passos. Né? Se eu pedir a pessoa para... Por favor, a senhora pode palpar o pulso carotídeo? A pessoa vai ficar do lado sem saber a menor noção de onde é o pulso carotídeo. Né? Então a pessoa tem que, não, a senhora vai botar o dedo no pescoço, lá no gogozinho, arrastar o dedo para o lado. E isso o médico tem experiência suficiente para orientar ele, acalmar, né? E a pessoa conseguir fazer os passos necessários ali para o atendimento. Isso é o que a gente chama de regulação médica. A regulação médica ela é importante, inclusive, para poupar a ambulância de ter que ir em algumas situações. Tirar algumas dúvidas sobre medicamentos, efeitos colaterais, febre, crise convulsiva, algumas coisas que ela consegue, às vezes por telefone, orientar a pessoa e a ambulância não precisar de ir até o local, né? E o atendimento do SAMU é feito 24 horas por dia, todos os dias da semana? Exatamente, 24 horas por dia. Aqui não tem hora de folga, não. Agora, uma dúvida que eu tenho, estou falando aqui do Vale das Videiras, falar aqui, estou lá na divisa de Petrópolis com São José do Vale do Rio Preto, ou por aí afora. Só que é 2 horas da manhã. Eu estou com um problema e não tem ônibus nesse horário. Também não tem vizinho, que eu moro no meio do mato. Eu posso chamar o SAMU? Pode chamar o SAMU. O SAMU, identificando aquilo como uma vítima vermelha realmente precisa,
ele vai em qualquer ponto da área de atuação. Quando a gente está nas áreas limítrofes, nós temos SAMUs e bombeiros em outros municípios. Tem uma base avançada. Se achar que lá eles conseguem socorrer mais rápido, vai se ligar para aquela outra base e vai comunicar a ocorrência para que aquela outra base consiga chegar mais rápido. Agora, uma dúvida, o SAMU atende outros municípios da região serrana. E todas as ambulâncias saem daqui, da Avenida Barão do Rio Branco? Não. Explica isso pra gente. Esses municípios têm cada um deles tem uma base própria, né, com uma guarnição lá também com serviço de 24 horas. Na verdade, o efeito aqui é a regulação. A regulação. Então, a central telefônica. Uma pessoa quando assim, liga de lá, a ligação cai aqui. Cai aqui. Aí a pessoa médica daqui regula e aí ela liga para a base de lá e manda dispensar a ambulância do local, né, do próprio município da pessoa. E a partir daquele momento, esse é um assunto que a gente não conversou anteriormente, mas a partir desse momento, a pessoa é atendida pelo SAMU. Há a necessidade de se trazer a pessoa do local dela até um hospital, até uma unidade de saúde. Esse procedimento é acompanhado pelo SAMU? É interessante o seguinte, quando a ambulância sai daqui, ela existe uma regulação da guarnição, que está dentro da ambulância com a base aqui, por via rádio ou via telefone, né? Um acompanhamento. Então, olha como é interessante, o regulador, quando a ambulância já saiu daqui, ele já está sondando nas unidades municipais qual a unidade que tem disponibilidade de vaga, por exemplo, né? Então ela liga lá para a UPA Centro, vocês têm vaga aí? Não tem vaga aqui. Aí, não, UPA Cascatinha, vocês têm vaga? Não, aqui eu tenho vaga. Então ela já liga de novo para a ambulância, passa um rádio, fala assim, a unidade avançada, a unidade básica, vocês vão direto para a UPA Cascatinha, que lá eu já identifiquei a vaga para você. Já conversei inclusive com o médico lá, eles já estão sabendo que você vai receber. Então, aí liga de volta, a ambulância já vai na certa, sem aquela de chegar num local que já está lotado, né, por exemplo. Outro detalhe, né? Ninguém paga nada no serviço. É um serviço gratuito, né? Um serviço público, né? O SAMU faz parte da nossa rede. Como é mantido, doutor, o SAMU? Como é mantido? O SAMU, ele, na verdade, é um órgão tripartite, né? Ele tinha que ter participação federal, municipal e estadual. Aqui no município, por enquanto, quem está mantendo é o município totalmente, né? O município assumiu o SAMU, enquanto a gente recebe alguma parte dessa verba vindo do governo federal também. Uma outra dúvida que eu tenho, se eu não me engano, pela lei, não estou lhe perguntando, para a gente poder ter as UPAs, a gente tem que ter o SAMU. Isso é um requisito do Ministério da Saúde, né? O SAMU faz parte agora então, quer dizer, é tudo atrelado. A gente só consegue manter as UPAs porque a gente tem o SAMU. E aí o governo do estado absolutamente nada em termos financeiros e o município tem que arcar com essas consequências todas. De puxar as UPAs e mantê-las, de puxar o SAMU e mantê-lo, para a gente poder gerar um impacto positivo, principalmente nas portas de urgência e emergência. Aqui no nosso SAMU da região serrana, o município é que tomou a frente aí de manter funcionando então, as UPAs e o SAMU. Agora, eu tenho por hábito sempre falar com todo mundo que eu acho que o SAMU é um serviço de primeiro mundo. Acho que é um serviço que a gente tem que se preparar ainda. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse preparo que nós podemos dar a quem está assistindo a gente. Mas eu não tive problema não. E eu vou falar um caso aqui, né, porque nosso cinegrafista está aqui, o Luciano, infelizmente perdeu o papai dele, seu Dário, mas que foi extremamente bem atendido, tanto, né, Luciano, tanto na unidade de pronto atendimento, como pelo SAMU. E a gente fica muito feliz e orgulhoso quando um serviço desse funciona. Então, de repente, você está em casa, você pode ajudar esse serviço a funcionar. Porque eu vou falar antes disso, me lembrei agora que eu não posso deixar de falar, porque aí você tem em casa e não ensinou o seu filho ou qualquer um que trote prejudica o serviço. E hoje depois a gente vai falar com a Michelle a respeito disso, né? Mas a gente tem uma demanda muito grande de trote. Acho que agora tem até uma lei estadual que é crime, né? O trote. E atrapalha muito, né, doutor? Atrapalha muito, porque você dispensar a ambulância do local, às vezes fazer o deslocamento, chegar no local, identificar que não existe aquela ocorrência. Pode estar morrendo uma pessoa do outro lado, né? Principalmente que nós temos as ocorrências concomitantes, né? Sim. Às vezes você está numa ocorrência, entra uma outra, você deixa de atender aquela para... E o trote vamos dizer assim, na verdade tem que ser considerado como crime, né? Entendi. Agora, se eu não me engano, a cada 100 mil a gente tem que ter uma ambulância, é isso? A gente tem 3 ambulâncias hoje em Petrópolis? Nós temos uma avançada e 2 básicas, né? A avançada
fica uma avançada, uma básica aqui e uma outra básica na posse. Na posse, para dar tempo até de chegar com mais rapidez. Para melhorar um pouquinho essa logística aí de deslocamento. Né? Agora, voltando aqui ao que eu estava falando, a questão de como a gente pode preparar, como você que está em casa pode estabelecer um contato maior com esse primeiro procedimento, que é o procedimento que o médico vai te pedir, invariavelmente o primeiro socorro que vai ser realizado. Existe um sistema educacional para a população, de orientação, para a gente se aculturar em relação ao SAMU? Faz parte do corpo do SAMU ter o chamado Núcleo de Educação Permanente. Né? Nós temos aqui no SAMU de Petrópolis. Esse núcleo ele é responsável para treinar os seus profissionais, né? Um treinamento contínuo, e ele é responsável também para educar a população. Então a gente faz palestras na faculdade, faz palestras em comunidades, faz palestras em colégios, exatamente para empoderar essas pessoas de saber quando chamar e quando não chamar essa ambulância, né? Quando as situações em que realmente o SAMU é para o atendimento, e quando a situação é um caso social, uma situação que às vezes a gente fica meio compadecido, mas aquela situação infelizmente não é para uma UTI móvel, por exemplo. Né? Entendi. A gente não deve usar a ambulância como táxi. Então vamos lá, já que o senhor falou disso, vamos citar alguns exemplos em relação ao que deve, ao que não se deve chamar o SAMU. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho. Sabe o cachaça? Sabe o cachaça? O SAMU pega os cachaças? Os caras que do doidão caiu na rua. É uma curiosidade, gente. A gente pega muitos cachaças. E a verdade é que alguns realmente precisam, viu, gente? Então aquele cachaça que está inconsciente, naquele coma alcoólico, ele não responde. Muitos deles são psiquiátricos também ou não? Muitos são psiquiátricos, exatamente pelo uso crônico da bebida, né? Esses pacientes vão tendo crise convulsiva, vão tendo outras comorbidades, vão tendo doenças hepáticas, eles param de tomar remédio para poder beber, e acaba que a situação dele vai perpetuando. Acredito. A ponto da gente atender, às vezes, mais de uma vez, no mesmo dia. Ele é reincidente, né? Então, às vezes a gente pega ele, leva para o pronto-socorro, ele faz lá o sorinho glicosado, dá uma melhorada, ele volta para a rua e chama de novo o SAMU. Imagina como é que a gente obriga aquela ambulância a fazer 2, 3 atendimentos num dia para a mesma pessoa, que é um negócio inviável do ponto de vista de logística, né? Então, assim, não é que o cachaça não tem que ser atendido, mas a gente não pode usar, por exemplo, simplesmente como poluição visual. A pessoa está ali, né, um paciente morador de rua, está deitado na frente da padaria, na frente de uma loja, na frente da sua casa, e aí você está incomodado com aquela situação, chama a ambulância para fazer um serviço de remoção da pessoa que na verdade ele está embriagado, ele precisa de algum tipo de atendimento, mas que seja muito mais um caso social. Você acaba saindo do caminho do meio do SAMU, né? Porque essa pessoa, quando eu chego lá no pronto-socorro, às vezes ele entra e sai na mesma hora. Vai fazer um sorinho glicosado, sai 30 minutos depois. Então, essa história de vou fazer um sorinho para ele ficar mais forte, a gente não é questão do SAMU, viu, gente? Então, para a gente finalizar essa parte aqui, daqui a pouco a gente vai voltar com outros assuntos, dá uns 3 exemplos práticos de casos que o SAMU vai chegar e resolver na casa das pessoas. Gente, eu gosto sempre de citar, por exemplo, a parada cardíaca, né? A parada cardíaca é o nosso carro-chefe, é a situação mais dramática que nós temos no atendimento. Então, a parada cardíaca é que a pessoa está inconsciente, não respira e não tem pulso, né? Isso é que a população tem que ser treinada a fazer. Identificando essa situação, o SAMU vai sair imediatamente, é código vermelho, vai tentar chegar o mais rápido possível. Mas eu preciso demais que eu chegue lá e o solicitante esteja fazendo a massagem. Então, gente, antes de você fazer qualquer coisa, de pensar em chamar o vizinho, o táxi, ir para o hospital, principalmente se você estiver longe de uma unidade de saúde, liga o 92, não é isso? Liga o 92. E vai acompanhando, vai ser acompanhado pelo médico. Vai acompanhando, o médico vai orientando por telefone, enquanto a ambulância não chega, porque às vezes 10 minutos parece que multiplicam, né? Viram 2 horas, né? E naquela angústia ali, mas a ambulância tem que lembrar, gente, que ela tem que seguir algumas regras, inclusive as regras de trânsito. Então a gente acha que ligou a sirene, que ela vai sair passando tudo, que negócio não é bem assim não, ela tem que seguir, é óbvio que as pessoas vão abrir, ela vai conseguir chegar mais rápido, mas ela tem que respeitar tudo. Doutor, eu tenho que discordar do negócio do senhor, não é óbvio não. O que eu tenho visto de gente não abrir caminho para a ambulância é algo incomum, aqui e em outros lugares também, mas aí é outro assunto.
Doutor Cássio, quero agradecer a sua presença aqui no programa. A gente tem outros assuntos para tratar, mas foi fundamental essas dúvidas que a gente tirou dos nossos telespectadores. Muito obrigado. De nada, bom dia. Gente, estamos de volta aqui com uma Cidade Comunidade especial sobre o SAMU. Agora nós vamos saber a diferença entre as ambulâncias e o que contém cada uma delas, que vão fazer aí o serviço de urgência e emergência que os petropolitanos possam precisar. O Rony está aqui comigo, é enfermeira do Núcleo de Educação Permanente aqui também do SAMU e vai explicar pra gente, tá bom, Rony? Tá ótimo. Beleza. Tudo bem? Eu sou o Rony, sou enfermeiro do Núcleo de Educação Continuada do SAMU, região serrana, da base aqui de Petrópolis. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as diferenças das viaturas, tá? Que aí é conhecido legalmente como as ambulâncias, e aí como funciona o serviço do SAMU e o que tem dentro de cada viatura. Essa viatura aqui é a que a gente chama de básica. Pelo Ministério da Saúde, pela portaria 2048, ela é regulada dessa forma. Tripulam essa viatura o condutor, que tem um curso específico para estar atuando nela como socorrista, né, e condutor, e tem o técnico de enfermagem também especializado na área. Essa viatura aqui, como eu coloquei, ela é a básica, mas ela funciona, ela dá para ter todo o atendimento que o paciente precisa. Antes de eu começar a mostrar um pouco do interior da viatura, eu vou falar um pouco como funciona esse serviço. O solicitante entra em contato com a central mediante a regulação médica, né? Ele vai falar com o médico e aí o médico vai classificar se ele manda a básica ou se ele manda a viatura avançada, que depois para frente a gente vai colocar quais são as diferenças entre uma e outra. Ele liberando essa viatura para poder ir até o solicitante, o profissional que está aqui, que está tripulando ela, ele tem toda a autonomia, claro, com a regulação médica, de fazer medicamento. Essa viatura tem medicamento, tem suporte de oxigênio, tem todo o material de imobilização, extricação, né? E insumos no modo geral. Nós temos aqui o que você tem dentro de um hospital, de uma unidade, a gente tem alguma coisa aqui, tá? Agulha, seringa, soro, gelco, que é material intravenoso para funcionar a veia, tá? Tem um material de monitorização de pressão arterial, oximetria de pulso, tá certo? O que é isso? Né? O que é a oximetria? A oximetria a gente avalia a taxa de oxigênio no sangue desse paciente, tá? E então, essas bolsas aqui, a gente tem a bolsa vermelha, que é para acesso venoso, tá certo? O paciente precisa fazer medicamento na veia, tá bom? Essa aqui é azul, que é a parte de via aérea, que a gente chama, que é o paciente que está precisando de oxigenoterapia, né? Nem que for uma máscara de oxigênio, tá? E aqui a amarela, a gente tem toda a parte de medicamento, tá? Quais são esses medicamentos que nós temos aqui? Analgésico, anti-inflamatório, broncodilatadores, que é aquele paciente que está com falta de ar e precisa fazer uma nebulização, por exemplo, tá? A gente tem todo o material apropriado para que o paciente, né, seja atendido e seja agilizado esse atendimento. Não é simplesmente uma ambulância para transporte, que às vezes as pessoas podem pensar, essa ambulância só faz transporte. Não, a gente atende o paciente, faz todo tipo de atendimento a nível de medicação, como foi colocado, parte de soro, enfim, tudo que o paciente precisa, ele vai ter nessa ambulância, não só o transporte, tá certo? Bom, falamos da unidade básica, né? Essa aqui é a unidade avançada. Qual é a equipe que compõe a unidade avançada? É o enfermeiro, o médico e o condutor socorrista, tá certo? Qual é a diferença de uma para outra? A gente vai falar um pouco. Bom, tirando a equipe, né? A diferença principal é a equipe e também os materiais que compõem essa aqui. Se o paciente precisar de monitorização cardíaca contínua, né, ele vai ter, a gente tem nela o desfibrilador, cardioversor, ele é tudo junto, tá? Que aí auxilia o profissional, né, que atua, e esse profissional é habilitado para mexer nesse material, nesse equipamento. Então, a gente tem também na básica o DEA, tá? Para que serve o cardioversor, o que serve o DEA? Bom,
Quando um paciente se encontra, principalmente, tá, gente? Principalmente em parada cardíaca, é essencial o uso do DEA. O DEA, ele faz o serviço, para vocês entenderem. Imagine sua televisão pegando mal, cheio de chuviscos, tá? Então, ele faz o trabalho de, como se ele desligasse aquele sinal, né? E aí voltasse um sinal normal, um sinal claro, né? A televisão, vamos dizer, em HD, né? Então, ele faz esse trabalho no coração. As células cardíacas, elas zeram quando você dá esse choque. Então, assim, o cardioversor faz esse trabalho que nós temos aqui na USA e o DEA que nós temos nas duas viaturas básicas, tanto na que compõe aqui da base de Petrópolis e no distrito da Posse. As duas a gente tem o DEA. E temos aqui o respirador, se é um paciente que precisa de via aérea avançada, que a gente chama, né, que é paciente que está precisando de ventilador, a gente tem como conectar, tá? Esse material aqui é o respirador, a gente acopla ele no tubo, tá? Orotraqueal. E claro, esse paciente é um paciente grave, é um paciente que deve ter, né, ser monitorizado, e essa viatura ela tem todo o aparato tecnológico e de insumos para isso, para manter esse paciente grave, que a gente classifica como vermelho, né, a gente tem nessa viatura. Temos também as mochilas, tá bom? Temos a vermelha, como na básica, temos a verde. Aqui a diferença da verde, né? Nós não temos a verde lá na básica, porque a verde ela é para cateterismo vesical, né? Que é aquela sonda que vai até a bexiga, um cateterismo nasogástrico, que é aquele catéter que vai até o estômago, né? E então o profissional que faz esse procedimento é o profissional enfermeiro. Então, por isso que lá na básica nós não temos essa bolsa, porque o técnico ele não tem respaldo legal para fazer isso. Então, aqui a diferença também é essa. Temos materiais e insumos diversos também. Imagine o paciente que entra numa sala vermelha de UPA, a gente tem praticamente todo o material que teria lá, claro, de imediato. Que aí a gente atende esse paciente e aí regula. Da mesma forma, o médico da regulação, a gente passa para ele, a gente está na rua, a gente passa o caso para ele, claro. O solicitante entra em contato, como foi que eu coloquei anteriormente, e aí o médico da regulação libera a avançada pelo caso que ele tem lá, que é passado para ele. Se ele achar que clinicamente esse paciente precisa da avançada, né, e aí sim a gente segue daqui da base com tripulação, enfermeiro, médico, tá, e o condutor socorrista. Vai até o local, examina esse paciente, o que precisar de tanto de medicamento, acesso venoso, precisar de oxigênio, como coloquei, monitorização cardíaca, a gente tem aqui e a gente faz. Nesse momento, daí à frente, a gente regula novamente para a central, passa o que está acontecendo, né, o caso real, porque às vezes o solicitante nervoso passa uma coisa, chega na hora, no momento lá, na cena, não é bem aquilo que foi passado. O paciente está um pouco mais grave, o paciente não está tão grave assim, e a gente consegue ir atendendo esse paciente com mais tranquilidade. Passa de volta, retorna essa ligação para a médica da central. Chegando na central, ela já fica fazendo contato com as unidades de urgência do município para que ele acolha, receba esse paciente. E aí passa também para o profissional que está lá na UPA, o profissional que está nas portas de entrada, passa para ele já o que mais ou menos ele vai encontrar que ele vai receber quando nós chegarmos, né? Então, esse trabalho é feito em conjunto. A rede a rede trabalha em conjunto para melhor atender o cidadão, para melhor prestar um atendimento de qualidade e agilidade para o cidadão. Nós não podemos perder tempo. Tempo para a gente é muito precioso, por isso a gente também tem como eu coloquei, essa integração entre as equipes do município, né?
O melhor animal do mundo merece o tratamento adequado. Na Prontovet, todo cuidado diferenciado para cães e gatos, internações, vacinas importadas, cirurgias. Prontovet, a única em Petrópolis com tratamento especializado em células-tronco. Prontovet, Clínica Veterinária, Rua Carlos Gomes, 278. Telefones 2233-2893 ou 999990765. O Grupo Realizar, há mais de 16 anos, vem dando qualidade de vida a pacientes oncológicos, através de cursos ligados à arte em geral. Você pode ajudar, sendo voluntário ou contribuindo com doações para o bazar. Grupo Realizar, qualidade de vida global. E estamos falando do SAMU, nada melhor também que nós vermos os números de atendimento desse serviço aqui na cidade. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Michele Cirino. Obrigado, Michele, pela sua presença. Olá, Mas estamos de atendimento aqui na cidade em relação ao SAMU, este ano de 2016. Então, eu trouxe para você uma estatística um pouco mais ampla, né? Desde o início das nossas atividades, que tem 2 anos e 5 meses, né, que a gente começou as nossas atividades, a gente atendeu 86 mil telefonemas, né? Um pouquinho 86 mais de 86 mil. Né? Esse número, assim, ele é muito alto. Muitas pessoas ligam pedindo informações, né? A gente tem realmente um número muito grande de trotes também, né? E também lembrando que esse número, ele não é só de Petrópolis, né? A gente hoje atende a outros municípios, né? Carmo, Cantagalo, Cachoeira de Macacu, Guapimirim, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro também compõem o nosso SAMU atualmente. Então, esse número, ele contempla toda essa região, né? E nesses 2 anos, quase 2 anos e meio, Petrópolis, cerca de 18 mil atendimentos, né, pela central de regulação. Entendi, ou seja, mesmo a gente ainda não tendo o que a gente necessita, o que a gente quer em relação à divulgação do SAMU, o serviço está sendo feito e de modo apropriado. Sim, a gente tem profissionais 24 horas por dia, né, 7 dias por semana. Temos os TARMs, que são os nossos técnicos que atendem aos chamados, né? E pegam os dados básicos do solicitante. E temos 2 médicos 24 horas por dia que regulam as chamadas e que fazem a triagem, aí, classificam a chamada para ver o risco, a gravidade. E eles é que decidem quando a viatura sai ou não. Agora, em relação a esses números que você está me passando, acho que um problema absoluto que a gente tem aqui é a relação com o trote. Sim. Não é, Michele? Como é que isso prejudica? Isso é bom você que está em casa ficar consciente, passar isso para os seus filhos e para todos que você conheça, porque o trote a gente pode perder uma vida por causa de um trote, não é verdade? Sim, com certeza. E como é que está essa relação do trote aqui, infelizmente, com o trabalho? Desse número que eu te passei, desse número inicial aí, de 86 mil ligações, a gente tem um pouco mais de 16 mil trotes. Né? Caramba! É um número muito alto. É muito alto. Né? Você fica um pouquinho ali na central, você já percebe. E realmente atrapalha. Hoje nós temos 2 posições de atendimento, né? Quando entra um trote em uma, já é uma posição a menos que a gente tem disponível para a população ligar. Sim. Né? Esse número de posição de atendimento, quantidade de atendentes, Roberto, tudo como manda o figurino, né? O que está descrito lá na portaria. Então, assim, Michele, mas deveria ter mais atendentes, né, disponíveis? Não, o que a gente tem que ter mesmo. E quando entra um trote, a gente já fica com uma posição a menos, né? Entendi. E considerando que a gente regula 7 municípios, você imagina como é que isso não causa realmente Agora, e para a pessoa que está atendendo, ela também... porque na minha época, uma época, né? A gente tinha o trote assim, o trote da criança, brincando, e hoje que a gente percebe não é isso, né? Não. Ou são mais crianças ou mais adultos? Na realidade, a grande maioria, infelizmente, são de adultos. Né? Que pode, né, gente? Pleno século XXI, rapaz. Sim, as pessoas ligam, né? Existem basicamente 2 tipos de trote que a gente consegue separar bem. Tem aquele trote que é o trote que seria da brincadeira da infância, né? Que realmente a gente pensa, por que a pessoa está fazendo aquilo? Uma pessoa sem noção. Realmente parece uma brincadeira, mas a preocupação maior é do trote que simula realmente uma necessidade de atendimento. Nossa, aí é demais. Não dá nem para pensar na existência dessa situação. Então, assim, pessoas Quer dizer que o cidadão perde um tempo, ele está no orelhão, no celular, na casa dele, ele simula uma ocasião que porventura possa estar ocorrendo para prejudicar o trabalho. O cara desse tem que ser preso, cara. Sim, e aí ele simula que está, né, realmente numa situação de urgência, né? E o nosso TARM começa realmente a recolher todas as informações.
E quando começa realmente a perguntar, a questionar endereço, pontos de referência, aí começa a se ouvir as risadas no fundo, né? E aí desliga. Esse é um dos trotes característicos que a gente recebe. E tem como identificar, Michele? Nós temos identificadores de chamada, né? Normalmente a gente registra o número como trote. Quando a gente recebe de criança, Roberto, a gente tenta fazer um trabalho com essa família de retornar a ligação. Às vezes o pai não tem consciência que a criança está pegando aquele telefone, que ele está acionando o serviço de emergência, né? Tenho certeza que outros serviços de emergência também sofrem com isso, né? 190, 193. E a gente tenta retornar a ligação, esclarecer para o pai, né? Informar que a criança está pegando o telefone, está passando trote, explicando para ele a necessidade de realmente só acionar quando for necessário. Mas assim, o que mais perturba realmente não são nem as crianças. É lógico que é realmente preocupante, né? Não é questão de estresse do atendente, porque ele está ali, independente do cara passar trote ou não, ele está ali para atender, né? E ele faz isso da melhor maneira possível. Assim, agora, o pior é realmente quando essas pessoas ligam até com desrespeito ao atendente, né? Palavras de baixo calão, né? Obscenidades, isso acontece muito. Provavelmente até de madrugada, né? Sim, muito, né? Então, assim, a gente acaba registrando o número, né? Fica registrado lá. Quando essa ligação retorna para o nosso técnico, já aparece que é um número que tem tantos trotes, né? Entendi. Mas mesmo assim o técnico ainda atende, porque a gente não sabe se aquele cara naquele momento ele realmente pode não está passando por uma situação de emergência, né? É lógico que na maioria das vezes realmente reincidência do trote acontece. Agora, Michele, só mudando de assunto aqui, para uma demanda que eu tenho certeza que você que está em casa vai querer saber. A gente tem 3 ambulâncias, né? Como já mostramos no programa de hoje. A cidade tem 300 mil habitantes, de acordo com a lei, tá tudo bem. Mas e aí, se a ambulância quebrar? Se nós tivermos uma ambulância quebrada, de quem é a responsabilidade dessas ambulâncias? Como é que se faz? A gente deveria ter mais ambulâncias? Explica isso pra gente. Então, como você falou, a gente tem aí a quantidade que é preconizada pela portaria, né? De acordo com o Ministério da Saúde. Atualmente, o município de Petrópolis, ele dá total suporte ao SAMU, né? A nossa frota inclusive realmente financeiro, né? O governo federal ele contribui com uma parcela, né, pequena, e o restante todo é custeado exclusivamente pelo município. O Estado pula, né? Porque não paga ninguém. O Estado ele não contribui, né, com a parcela que ele deveria, e o município realmente custeia integralmente, né, praticamente integralmente o serviço. E ele dá esse aporte para a gente, né? Hoje o município ele oferece para a gente um contrato de manutenção, né? A gente tem um acesso imediato à oficina, né? Temos seguro. O município, na maioria das vezes, ele consegue substituir a viatura quebrada do SAMU por uma viatura própria, mas existem alguns casos que realmente não tem condições. E atualmente a gente realmente está lutando pela troca da nossa frota, né? Mas a gente também está na dependência. E quem é responsável de fazer a troca da frota? Né? O Estado? O governo federal ele vai mandar uma frota nova para a gente, mas a gente está com uma barreira com o Estado atualmente, né? Mais uma. Em que a gente está na dependência de alguns fluxos burocráticos em que o Estado realmente está emperrado para conseguir a troca dessa viatura. Tá complicado. Beleza. Michele, vamos fazer um negócio? Vamos mostrar para o pessoal em casa como funciona o atendimento do SAMU? Vamos, lógico. Então vamos lá conferir. Vamos lá. Então vamos conhecer como é que funciona ali a nossa central de regulação? A nossa central de regulação, como eu falei para vocês, funciona 24 horas por dia. As ligações elas são recebidas aqui pelos nossos TARMs, né? Então eles recebem as ligações 192 dos municípios de Carmo, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Guapimirim, Sumidouro, São José e Petrópolis, né? Então o popular dessas cidades liga para cá, o nosso TARM recebe a ligação e ele precisa registrar, né, uns dados mínimos para a gente conseguir acessar essa pessoa. Então ele vai perguntar o nome do solicitante, o nome da vítima, o que está acontecendo com a vítima, um endereço, um ponto de referência. Isso é muito importante, porque caso o médico decida enviar a viatura, a equipe precisa se direcionar para conseguir chegar o mais rápido possível. O TARM fazendo atendimento, né, rapidamente, ele vai passar para o médico regulador,
né? E aí o médico regulador ele vai começar a conversar com esses solicitantes, né, de maneira ágil, né, tentando identificar qual é o problema que está acontecendo. E o médico que vai fazer a classificação desse risco, e ele é que vai decidir se aquele caso precisa do envio de viatura ou não, né? O médico ele pode dar uma orientação, ele pode perceber que o paciente realmente precisa de um atendimento, mas ele pode orientar que esse paciente vá por meios próprios, né? Às vezes o familiar tem um carro, vizinho, né? Enfim, ele está num local onde ele possa ir de ônibus, ele está num local próximo a uma unidade de pronto atendimento. O médico pode fazer essa orientação. Necessariamente, ele não vai disponibilizar a viatura. Quando que ele vai disponibilizar? A critério médico, de acordo com a urgência e a emergência. Ele disponibilizando isso tudo via sistema, né, ele vai passar essa informação para o nosso operador de frota. O nosso operador de frota ele é responsável por gerenciar todas as ambulâncias da região, né? Como eu falei para vocês, hoje nós regulamos 7 municípios. Então ele vai acionar a equipe, ele vai passar os dados do local da ocorrência, o ponto de referência, o que está acontecendo com a pessoa, e aí nesse ponto a equipe tem, né, entre 0 e 2 minutos para sair da base de acordo com a urgência ou a emergência. Então aí nesse momento a equipe sai. É importante falar que aqui na unidade nós não atendemos, né, livre demanda. Então às vezes acontece de um paciente chegar por meios próprios, né, de carro, parar aqui na porta, e a gente não faz esse tipo de atendimento. Os nossos atendimentos são regulados pelo médico regulador e é ele quem define quando a equipe sai ou não. A maioria dos nossos atendimentos hoje, quando o médico regulador libera, a gente tem a liberação em casa, né? Porque o médico ele vai fazer a avaliação junto com o técnico, né? Se for a básica ou a avançada, e ele vai fazer os procedimentos, talvez, né, indicar uma medicação, e a maioria dos casos a gente consegue solucionar em casa e a pessoa já é liberada no local. Quando não, o médico regulador é quem decide para onde esse paciente vai ser encaminhado. Então não é o condutor que decide para qual UPA ele vai levar, para qual hospital. O médico regulador, de acordo com uma grade de referência oferecida pelo município, vai direcionar essa pessoa, esse paciente, de acordo com a necessidade dele e com o caso específico. Na vida existem coisas que, se não fizermos hoje, alguém que você ama e quer preservar terá que fazer por você amanhã. Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro, pioneiro na cidade. Não existe similar ou parecido. Apoio Cultural, Plano de Assistência Funeral Rui Ligeiro. Nos momentos mais difíceis que temos que passar. Mantenha boa forma física buscando qualidade de vida, viver mais e melhor. Venha para Máximo Fitness e se junte às pessoas que já estão cuidando da própria saúde. Cidade, comunidade, apoio cultural, Máximo Fitness. Rua 7 de Abril, 557, telefone 2237-5149. Para ilustrar a nossa reportagem, o cinegrafista Luciano Peroni acompanhou uma saída de ambulância do SAMU para atender uma chamada. Terminando a ocorrência, seguindo para a base nessa QTI. Usa em QRV. QAP? Positivo, DHS. Finalmente
Finalizando mais um programa, agradecendo a sua audiência. Espero que o programa hoje tenha sido de muita utilidade para você. Mais um serviço que nós estamos prestando à população petropolitana, explicando passo a passo, com detalhes, o que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o nosso SAMU. Tomara que você não precise, mas se precisar, você já sabe para que funciona, como proceder, etc. Né? Obrigado a você por essa energia positiva, por essa luz que nós estamos sempre brilhando aqui pela TV, de segunda a sexta-feira, pelo canal 19. Muito obrigado a você, espero que você tenha gostado do programa e até o nosso próximo encontro.